Paulo Tomazinho, o palco é seu, a gente fica aqui embaixo na coxia. Se precisar, é só avisar. Vamos lá. Eu tenho que apresentar ele ou não precisa apresentar ele? Não, sim, claro. Vamos fazer formal, né, Roberto? Não, estou perguntando. Eu estou aqui com as coisas abertas, né? Vai que, claro, não, a gente que precisa conhece, apresentar. Claro. Ninguém conhece Paulo Tomazinho aqui nesse canal. Não, nem todo mundo, claro. Então eu vou lá falar. Paulo Tomazinho é doutor em educação, Google Innovator, fundador da Meta Aprendizagem, consultoria boutique especializada em capacitação docente personalizada e transformação digital na educação. Investidor anjo e advisor do Rumo AI, de inteligência artificial, AI, estudo online, Alure Vídeos, Too Easy Digital e outras edtechs. Tomazinho tem um perfil cético, mas pragmático. Seus interesses de estudo e pesquisa são aprendizagem humana, neurociências da aprendizagem, tecnologias educacionais, estratégias didáticas assimétricas e ensino baseado em evidências científicas. Sócio e cofundador da Moonshot. É um jeito bonito de falar que é professor, né? É professor como todo mundo. Vamos lá. Bom, eu vou pedir licença, compartilhar uma apresentação, né, só para a gente poder ter a referência visual do apoio, né, mas é uma conversa. E prepara o chat, porque logo, logo você vai me ajudar muito aqui nessa nossa conversa de hoje, tá bom? Então, eu vou pegar aqui, compartilhar tela. Tem aqui, descubra. Acho que vou tirar o áudio, que não vai ter áudio. Beleza. Deixa eu colocar aqui para bonitinha, apresentação de slides. Olha que tempo vai carregar já. Quando quiser. Isso. Então, ó, Semana Pedagógica Moonshot, né? Gente, é um desafio, né? É um desafio porque tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa aqui na Semana Pedagógica sobre todos os assuntos, sobre muitas tecnologias, sobre muita inovação, sobre muita prática, né, da sala de aula. Então, é um desafio muito grande, né? Definir um tema para o ao vivo, que é um momento importante. E ainda mais depois de Mariana, depois de Marlon, depois, né, de Roberto, depois de tanta gente boa que passa aqui, fica esse desafio muito grande, tá? Eu vou, então, passar, de certa forma, jogar essa tela para cá, que daí eu consigo acompanhar o chat, consigo acompanhar tudo. E aqui, então, vamos fazer uma conversa, tá bom? Tá lá, espaço. Isso. Descubra os 5 passos, né, da jornada de transformação didática, ali está meu Instagram, fique à vontade quanto a isso, né? E eu quero começar assim, ó. Estamos todos no mesmo barco. Esse barco é o barco da educação, né? Seja ela pública, seja ela privada, seja ela da educação básica, seja ela na educação, né, ensino médio, superior. Esse é o barco que nós todos estamos ali. E, obviamente, como esse barco que todos nós estamos, é o barco também que a gente sofre, né, com as tempestades, né? Veio 2 últimos 3 anos, a gente vem tempestade, em cima de tempestade, como pandemia, e o que fazer com tudo isso? Então, olha só, nós todos estamos navegando, né, nesse oceano, que aqui parece estar tranquilo, parece estar um oceano azul, mas o quão vermelho, né, o quão agitado, a gente sabe que está esse oceano. Mas eu quero que você tenha essa analogia, que todos nós estamos nesse barquinho, nesse barco, nesse navio, chamado aqui educação. Eu, você, os seus alunos, as famílias, a escola, o trabalho, toda a questão, né, da educação ali como um todo, perfeito? E com isso, o que eu quero deixar aqui? Aí eu quero começar essa participação. Essa participação, eu quero da seguinte forma. Nessa tripulação, nesse barco, qual é o seu papel? Qual é o seu papel nessa tripulação? Você é professor, você é coordenador, você né, assessor, você é gestor, você é estudante, e de preferência até ali, justamente como dizer assim, professor, por exemplo, coloca assim, professor de educação infantil, entendeu? Professor de ensino médio, professor de matemática, professor de geografia, porque dessa forma a gente consegue, né, ter esse acompanhamento. Eu vou guardar, ó, por exemplo, exatamente como o Márcio colocou. O Márcio colocou, ó, coordenador, tá? O Manuel colocou professor, né? E é isso que eu gostaria de começar a ver com vocês, só para ter uma ideia de quem que está esse público aqui, tá? Temos coordenador, professor de educação infantil. Obrigado, Maria Reis. Olha lá. A Valdilete, coordenadora. O Wilson, professor de ciência. Muito legal, tá? Eu vou aguardar mais um pouquinho para poder ler mais algum. Ó, Cristiano, professor, né? Professor, coordenador do ensino médio, bastante gente de gestão, né? Coordenador da gestão pedagógica.
E aí agora começa a acelerar. Professor de história, diretora, professor de educação infantil, né? Luciamar, Keila, Josiane, José Pereira. Que legal, que legal. E assim a gente avança, porque agora a gente já sabe quem é a nossa tripulação. Por que é importante isso? Porque, de certa forma, eu vou ajustar um pouco a minha conversa, ela é aberta, né, para todo mundo, mas eu tenho que, na minha ideia, eu quero tentar dar exemplos ali para cada um de vocês, tá bom? Olha para essa imagem. O que ela mudou da outra? Agora, além do barquinho nesse oceano, na nossa tripulação aqui, no nosso barco, nós temos 2 pontos. Um ponto A e um ponto B. O ponto A é, de certa forma, o hoje. É onde nós estamos hoje. Aqui e agora. Começo de ano letivo, provavelmente você está com uma semana, começando essa semana, né? Já fez a preparação, já fez todo o planejamento, e agora nós estamos começando o ano letivo. Ou seja, começando 200 dias letivos, que nós temos oportunidades, né, de aprender, de aplicar, de corrigir, né, e de relacionar, né, de fazer essa relação com o professor, entre professor e aluno, entre essa tripulação aqui desse barco, que na tua escola também é um barco. É um barco que está indo, né, em direção ali a um futuro, que é o ponto B. E o ponto B é onde talvez a gente possa imaginar onde quer chegar, tá? E é nesse ponto que eu também vou precisar da ajuda de vocês no chat, então presta atenção. Se eu estou falando que nós estamos no mesmo barco, e aqui esse é um barco à vela, eu preciso de alguma propulsão, ou seja, algo que empurra esse barco para frente, que infle essa vela. E eu gostaria justamente que você me colocasse agora, me colocasse no chat, qual vento impulsiona a educação para frente? Eu posso te dar algumas ideias. Metodologias ativas é um vento que está impulsionando a educação para frente. A tecnologia, né? A tecnologia educacional é um vento que está proporcionando a educação para frente. E eu adoraria de ler aqui no chat justamente, né, o que você coloca aqui no chat como, olha lá, como esse vento, como essa propulsão, né, que está impulsionando esse barco chamado educação para frente. Ó, desenvolvimento profissional, o vento da inovação, né? Olha que interessante, as metodologias ativas. Maria Neuza, boa noite, me deu uma boa noite ali, né? Olha lá, a tecnologia, né? O avanço tecnológico, olha que interessante como a Deilton colocou, né? E a tecnologia, a gamificação, obrigado, Ricardo, olha só, a gamificação que o Marlon falou, né? E outros falaram do ensinamento pedagógico, quem mais? Ó, ser motivadora, né? Também a questão de comportamento, tudo isso, a dedicação é um vento, né? Olha, quem colocou dedicação, a Regina. É um vento que impulsiona isso para frente. É exatamente isso, né? Vocês podem continuar ali que a gente já vai. E eu coloquei aqui, obviamente, né, para poder, pegando essas ideias de vocês, claro, não está em tempo real isso, mas, de certa forma, a gente tem grandes tendências impulsionadoras, e essas tendências estão, sem dúvida nenhuma, socioemocional, acolhimento, né? A inteligência emocional dos alunos, como trabalhar isso em sala de aula. Então, acho que toda escola, toda universidade, todo mundo que trabalha com educação, certo? Um grau ou outro, está trabalhando com socioemocional. Outra coisa está muito, né, como sinal, não é sinal fraco mais, sinal forte, como tendência, é o maker, né, a robótica, ou seja, trazer a tecnologia, trazer o maker, o fazer, né, envolver o aluno em projetos, né, então pode colocar projetos aqui também, está ligado ao maker. Sem dúvida, metodologias ativas, aí é um grande guarda-chuva, né, a metodologia ativa é uma vela por si só, né, ou seja, quantos impulsionadores, quantas metodologias são possíveis para impulsionar esse barco chamado educação para frente. E, claro, as tecnologias educacionais, a gente está vendo aqui Canvas, Quizzes, Padlet, né? E se você olhar na semana pedagógica, nas trilhas de tecnologias, e mesmo não só na trilha de tecnologia, de um jeito ou de outro, todo mundo fala de tecnologia, porque, sem dúvida alguma, você tem que concordar comigo, é um grande impulsionador nessa inovação da educação, nesse novo jeito, olhando para frente, que ainda está sob construção de fazer educação, de ter um processo de ensino-aprendizagem. E, claro, a gente não pode desconsiderar também as iniciativas bilíngue, né? Às vezes trilíngue, ou seja, tudo isso são ventos, entenda essa metáfora, ventos que impulsionam a educação para frente. E seria lindo se fosse, né, só isso. Só que o que acontece, aí eu vou contar, talvez, eu pensei muito, sabe, gente? Pensei muito mesmo antes de fazer essa apresentação, porque eu vou contar segredos aqui, eu vou contar bastidores aqui, onde a gente trabalha exclusivamente com os nossos clientes de consultoria, de assessoria. Eu vou ser muito sincero, eu nunca abri o que eu vou abrir aqui de forma aberta ou pública, tá? Então vocês estão, de certa forma, sendo privilegiados em estar tendo isso, e é um respeito que eu tenho
pela audiência, pelo carinho de cada um de vocês. Então, estou tentando trazer aqui o que a gente tem de tendência, de vanguarda mesmo, que discute-se isso com gestores, com coordenadores, com sistemas de ensino, né? Que a gente acaba, de certa forma, se relacionando e está nessa assessoria, nessa mentoria, nessa consultoria, ajudando, tá? Entenda o que eu quero dizer. Eu acho que todo mundo vai concordar com o que eu vou falar agora, que embora tenha tudo isso, e já há algum tempo, e acelerado pela tecnologia, a gente ainda consegue ver pouca transformação de fato. Tem muita iniciativa, tem muitos projetos, né, isolados, mas eu não tenho uma adoção consciente, né, de consciência pedagógica, de propósito pedagógico em educação. É o que eu percebo. Posso estar errado, não tem problema nenhum nisso, e eu espero que esteja errado, eu espero que na tua escola, na tua cidade, você tenha conseguido avanços, e é esperar isso, né? Por você estar aqui agora, a chance de você ser um inovador, né, de ser um early adopter, e de estar promovendo essa inovação aí na tua escola é muito grande, né? É bem diferente se a gente for se comunicando aqui, eu estou comunicando com 670 pessoas ao vivo nesse momento. Quando a gente fala de horizonte de 3, 4, depende da fonte, 3 ou 4 milhões de professores, nós estamos falando do quê? De 0,01, né? De 0,05, ou seja, é muito, muito pouco, né? E vocês, por isso só, já são um privilegiado. Mas o que eu quero dizer aqui, que eu nunca abri isso, é que isso aqui, embora seja fundamental, porque é o vento, o que impulsiona, ele não é suficiente para mover uma mudança, para promover uma mudança. Deixa eu te contar agora o que a gente conversa, né, em bastidores mesmo, em projetos de jornada de transformação didática. Nós olhamos para isso? Claro que olhamos. Claro, tem que ter. Eu tenho que ter um impulsionador. Mas não é isso que garante. Eu gostaria que agora, começar a revelar para vocês, eu gostaria que vocês digitassem no chat, se fosse possível colocar âncoras, assim, ó, âncoras, tá? Olha lá. Qual âncora que impede a educação de avançar? Qual âncora aí na tua escola, no teu grupo de professores, teus colegas, o que você percebe que atrapalha, que segura no lugar, que segura, embora eu tenha gamificação, socioemocional, metodologia ativa, tecnologia educacional, tudo isso impulsionando, quais são as âncoras que seguram esse barco ali, tá? E eu gostaria, então, justamente de estar, né, olhando aqui agora, ó, falta de reconhecimento, né? O que o Adelito colocou. Quem mais? Vamos lá. Quais são as âncoras? Participe no chat porque fica mais interativo, fica mais gostoso. A gente, ó, conservadorismo, sem dúvida, né, Will? Sem dúvida, né? Medo de inovar, falta de incentivo, insegurança, medo das plataformas, né? Valorização profissional, nível de maturidade dos gestores, desvalorização do professor, acomodação, medo da mudança, né? Olha que interessante a gente coloca isso. E eu agora quero apresentar, não é completo, eu vou apresentar algumas só, são algumas categorias, entenda isso? Categorias de âncoras, dentro de cada palavra, de cada âncora dessa, talvez tenha tudo isso que você me colocou, tá? Então eu não tenho como, né, colocar exato, senão ficaria um mar de palavras, né? Ou seja, uma nuvem de palavras ali no mar, né, de âncoras, tá? Mas vocês entenderam o raciocínio. Entendo o que eu quero dizer. Para a gente sair do ponto A para ir para o ponto B, embora eu tenha, a Semana Pedagógica é uma prova, eu tenho um monte de tecnologia, um monte de coisa impulsionadora, infelizmente eu tenho algumas âncoras muito fixadas, muito presas, que atrapalha esse barco que eu e você somos tripulação em avançar rumo a uma inovação, rumo a uma educação que eu tenho certeza e você deseja também, tá? Quais são essas âncoras? A primeira, eu vou detalhar cada uma delas. A primeira dela é contra o cérebro. O que eu quero dizer com isso? Eu assisto bastante aula. Às vezes, dentro das escolas, né, acompanhando esse professor, até para poder depois fazer a mentoria, fazer esse feedback. E eu percebo o quê? Eu ainda percebo, assim, que a aula, como eu e você, de certa forma, tivemos aula, fomos alunos, ela ainda está muito arraigada, está muito presa no nosso subconsciente. Então, é natural que quanto professor, eu vou reproduzir essa prática. E essa prática, ao reproduzir essa prática, é uma prática que vai muito contra a forma que o cérebro trabalha. Ou seja, é uma aula onde o aluno não tem novidade. É uma aula onde o aluno, muitas vezes, não é desafiado. É uma aula onde o aluno não tem escolha, onde ele não tem motivação intrínseca. Então, ou seja, é uma aula, é um modelo educacional que você não tem culpa. Você é vítima. Assim como eu, assim como você, como nossos colegas, os nossos alunos, são vítimas de um modelo
que está mais ultrapassado, está ficando obsoleto. Ele precisa ser trocado. Mas não dá para trocar isso como a gente troca uma peça. É complexo. E quando a gente fala de problemas complexos, quando você muda uma coisinha, ela reflete em outra, como se fosse uma teia de aranha, sabe? Então é muito demorado, assim, e muito complexa a mudança de educação. Mas a gente tem que ter consciência, é isso que eu quero trazer para você. Eu quero deixar mais claro para você começar a entender um processo, para que você seja um protagonista nessa mudança, né? Seja, olha, um baluarte, né? Ou seja, seja o que puxa agora, impulsiona essa mudança dentro da escola. A segunda âncora, a segunda categoria de âncora, sem dúvida nenhuma, é conteúdo. Ainda somos muito conteudistas. Muito conteudistas, tá? Com o conteúdo fixo, o conteúdo sequencial, que já vem pronto na apostila, já vem pronto no sistema de ensino, o que ensinar no primeiro bimestre, o que ensinar no segundo. Então, é muito fixo isso. E isso é ruim. Por quê? Porque assim como a palestra da Mariana ontem, né, a gente perde as oportunidades de contextualizar, de pegar o que está acontecendo agora, de pegar a notícia, de pegar o fato que interessa ao aluno, interessa ao estudante, porque ele está fazendo parte da vida dele. E às vezes não, a gente está lá, né, fazendo referências a conteúdos, né, bastante, claro, importantes, mas descontextualizados do momento atual. Não que não seja importante aprender, mas talvez ele poderia ser trocar as ordens, entende onde eu estou chegando? A terceira categoria de âncora, sem dúvida nenhuma, é a ditadura da nota. Tudo tem que, em educação, tem que ter uma nota, né? E é a motivação extrínseca do aluno. Ou seja, o aluno, ele é culturalmente, nós professores somos vítimas disso, porque nós vivemos isso enquanto alunos, o aluno, ele é culturalmente, a família valoriza a nota. O bom aluno é o aluno que tira nota 10. Eu discordo, porque o aluno que tira nota 10, ele é um bom aluno em reproduzir na prova aquilo que estava no livro. Ele é bom repetidor, é bom memorizador. Mas será que ele dá utilidade para aquilo que ele conhece? Será que ele sabe usar aquilo que ele conhece? A minha experiência enquanto professor de sala de aula mostra que não. E aí a gente tem que, então, de uma forma tradicional. Então a gente precisa, então, criar mecanismos, né, estratégias para poder vencer isso. E eu quero compartilhar isso com vocês. Ainda estou falando das âncoras, a gente falar agora dos passos, já. Tá? A quarta âncora, a quarta categoria de âncora é o excessivo, de novo, eu e você somos vítimas, comando e controle. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Cuidado que eu vou descontar nota, você vai ver na prova, né? Ou seja, olha só, pegando a prova. Você vai ver na prova como que é bom, né? Ou seja, esse comando e controle, não só de autoritarismo, mas também comando e controle do o que aprender, como aprender e quando aprender. Ou seja, isso aqui, já eu te mostro, isso aqui torna o aluno totalmente dependente, não criativo, não autônomo. Vai contra o que a gente quer como um processo de educação de qualidade, entende? Essa questão do comando e do controle. E a última categoria é muito individualizada. Eu falo agora em dois aspectos. Individualizado no professor, eu acho que talvez o professor, veja só, é interessante isso, é paradoxo isso, porque eu e você somos pessoas que estamos num ambiente cercado de pessoas, cercado de outros professores, cercados de alunos o tempo todo, com coordenador pedagógico, com diretor, mas a prática didática, ela é muito solitária. O planejamento da aula, ela é muito solitária. Sabe? Sempre é muito o professor sozinho que decide, né, como que vai fazer isso. E a gente perde grandes oportunidades. E eu vou explicar um pouco mais. Esse é um ponto, o ponto do professor. E o outro é o aluno, né? A gente tem uma sociedade que valoriza-se muito ainda, tem que mudar, valoriza muito o individualismo, a competição, né? Ou seja, a classificação, o ranqueamento. E isso é violento, tá? Já, agora a gente vai detalhar cada um desses elementos, perfeito? Então, olha só. Isso aqui é um momento que você pode, sim... Eu vou até voltar aqui, você pode tirar uma foto, pode tirar um print dessa tela, tá? Essa é uma tela que ela é muito... tem muita informação e dá para se discutir muito isso. Dá para fazer um curso inteiro com uma tela como essa, tá? Um slide como esse. Mas e a gente vai ter alguns momentos que eu vou pedir para você, tire print, né? Tire print para você ter isso como registro, levar isso como discussão aí na tua escola, tá bom? Trazendo agora para a neurociência, tá? Um comportamento, a gente está falando de aprendizagem com mudança de comportamento. E aprendizagem com mudança de comportamento dando utilidade àquilo que se sabe. Então, aprendizado não é acumular conhecimento.
não é acumular, não é reproduzir, não é tirar nota. Aprendizado é dar utilidade para aquilo que se sabe. Se você aprendeu algo aqui na semana pedagógica, você só vai ter aprendizado quando você colocar em prática, quando você usar. A metodologia, a gamificação, o Padlet, a educação midiática, você usou em sala de aula, deu utilidade para o conhecimento, você tem, né, mudou comportamento, tem aprendizado. Senão você está acumulando conhecimento. Exatamente como nossos alunos. Acumula muito conhecimento sem saber, muitas vezes, como dar utilidade para isso. Mas olha só, um comportamento repetido torna-se um hábito. Quando você faz muitas vezes, o nosso cérebro é preguiçoso, ele automatiza, cria um hábito. O hábito é uma maneira de você fazer no automático, né? Sem ter que gastar energia para isso. Um conjunto de hábitos repetidos torna-se uma cultura. E é por isso que na tua família tem a cultura familiar, na tua cidade tem a cultura da sua cidade, da sua região, né? Com costumes, com valores, porque é uma repetição de um conjunto de hábitos compartilhados entre um grupo de pessoas. E, claro, existe uma cultura, olha só, hábitos repetidos, uma cultura educacional da tua escola. E o que a gente não entende, que eu e você, enquanto professor, com o passar do tempo, começando o ano letivo agora, a gente também, claro, a gente herda, né, uma turma, mas a gente tem a possibilidade de criar uma cultura nessa turma que nós estamos começando a trabalhar. Essa cultura ela pode ser muito positiva, ou essa cultura pode ser negativa, reproduzindo o que ela já vem. A decisão é tua. É a cultura, portanto, que impede a mudança. Você pode ter uma cultura de experimentação, uma cultura de inovação, uma cultura de desenvolver autonomia no aluno, ou você pode optar por uma cultura de fazer o que já todo mundo faz. O mais importante do que olhar o que fazer, metodologia ativa, tecnologia educacional, ou seja, os impulsionadores são importantes, mas mais importante do que os impulsionadores, você tem que prestar muita atenção no que focar no que devemos deixar de fazer. Que eu estou representando metaforicamente aqui, como âncoras, tá? Como categorias de âncoras. Por quê? Porque se eu e você temos consciência do que está atrapalhando e impedindo a vela, né, de ir para frente, é ali que você tem que trabalhar. Porque se a gente não resolver esse problema, não adianta vir um vendaval aqui. Eu tenho 5 âncoras, tem muito mais, mas eu tenho 5 âncoras muito ancoradas. Então pode vir um tornado. Esse barco educação não vai avançar. Agora, quando a gente começa a remover essas âncoras, talvez qualquer ventinho, seja ela como for na tua escola, faz esse barco avançar. Entendeu a analogia? É nisso que eu quero que você pense, tá? E agora nós vamos detalhar, olha lá, detalhar tudo isso aqui. Detalhar essas âncoras. Ali tem, do ponto A ao ponto B, tem coisas que eu tenho, portanto, vem comigo, deixar de fazer, e tem coisas que eu posso olhar para fazer. Então é sempre uma balança. Eu não consigo, aqui são coisas quase excludentes. Ou é uma coisa ou é outra, entende? Ou seja, eu não consigo, na verdade, dar, por exemplo, aulas longas. Se eu faço uma aula falando o tempo todo, e eu não peço, como pedir para vocês, interação no chat, eu não peço para fazer uma atividade, eu não trabalho em blocos, não tem como, se eu faço aula longa, não tem como eu trabalhar em blocos. Se eu dou muita explicação, eu tenho pouca interatividade, pouca interação. Claro, aqui é uma palestra, mas se fosse uma aula, você tem certeza que eu já tinha colocado vocês em grupo. Mas certeza. Uma, para poder fazer uma atividade individual e depois pedir para vocês conversarem sobre o que vocês fizeram. Por que eu faço isso? Porque é a forma favorável do cérebro aprender. O nosso cérebro aprende, ora focado, ora tem que estar difuso. Ora tem que estar associando, ora ele tem que dar uso. Associar é construção de conhecimento. Quando ele tem que fazer atividade e contar o que fez, aula em blocos, olha, fazer e trocar com os outros, é onde você está dando utilidade para aquilo que ele aprende. E adivinha o que ele aguarda mais? O que é mais memorável? O que ele memoriza de te escutar ou aquilo que você escutou como matéria-prima para ele fazer algo e conversar com o seu colega? Entendeu? Então, ou seja, aqui a gente está falando de uma educação mais favorável ao cérebro. Algo que eu ensino porque está na apostila, eu ensino porque está no livro, eu ensino porque está no programa, ou eu consigo dar significado para isso. Eu consigo dar utilidade para isso. Ensinar por competência é no mais rápido tempo da aula, nos primeiros minutos da aula, você, um bom professor, consegue fazer isso, é conseguir comunicar aos alunos qual é a utilidade daquilo que ele está aprendendo. Por quê? Porque daí ele tem interesse, atenção e interesse para poder, justamente, poder prestar atenção, participar da aula, ter uma aula mais engajada. Tá?
O segundo ponto, ele vem o conteúdo. Lembra da segunda âncora? Conteúdo. O conteúdo normalmente descontextualizado, não que não seja importante, não, talvez ele não é importante naquele momento. Talvez 2 semanas depois poder trabalhar de uma boa, mas eu perco oportunidades de momento, de contexto, para poder trabalhar com esse conteúdo. Uma sequência rígida e fixa, que está na apostila, né? O que fazer, porque a prova é igualzinha para todo mundo, né? Para poder avaliar, principalmente sistemas de ensino, e o foco na reprodução, né? Infelizmente, você percebe ainda muitas escolas que têm lá a lista de exercício e que aquela lista cai na prova. Ou seja, claro, estou exagerando, mas eu quero que você entenda essa, né? Ou seja, e isso aí, na verdade, está forçando o quê? Está promovendo criatividade? Não. Está promovendo autonomia? Não. Está promovendo, né, senso crítico? Não. Ele está treinando o aluno a responder uma prova. Eu te pergunto, responder uma prova, qual é a real utilidade no mundo de hoje? Claro, se for fazer medicina é importante, porque é o único vestibular hoje que tem, né, de fato, uma concorrência. Claro, é importante passar no Enem, mas isso pode ser deixado um pouquinho mais para trás, entende? Talvez é muito mais importante, durante o processo de aprendizagem, nós focarmos na aprendizagem. Porque se ele aprendeu, desempenhar na prova é consequência. É muito mais fácil depois treinar e fazer prova, do que querer treinar, fazer prova, às custas de um processo de aprendizagem. E isso também, essa âncora com o conteúdo, muitas vezes, pouco significativo. É aquela pergunta que o aluno, por que eu estou aprendendo isso? Né? E às vezes o professor não tem essa resposta. Por outro lado, se ele é contextualizado com o momento, flexível e oportuno, né? Como a Mari falou, aproveitar o que está acontecendo, você criar, contextualizar o projeto, contextualizar no dia a dia dos seus alunos, na realidade que esse aluno vive, da tua escola, da tua cidade, né? Foco nos interesses do aluno. E o professor de educação infantil dá nada de braçada, porque uma aula de educação infantil, o professor não empurra o conteúdo. Ele puxa os interesses, puxa o conhecimento prévio da turma e encaixa o conteúdo. Aprendizagem por associação. Entende? Isso aqui é uma arte. Isso aqui que a gente pode, é fácil. A gente pode aprender a fazer isso. Só que para poder focar no interesse, eu tenho que deixar a reprodução. Para eu poder contextualizar, eu tenho que deixar a descontextualização, deixar a rigidez. Né? Para ser útil e significativo, eu tenho que pensar não no planejamento da aula, eu tenho que ter um planejamento de como que eu ganho atenção e, detalhe, interesse. Como que eu ajudo esse aluno aluno, decidir por ele prestar atenção, porque isso é interesse. Entendeu? Atenção é se você dá uma palma lá, você ganha atenção do teu aluno. Né? Dá 3 palmas, todo mundo presta atenção em você. Mas fazer o aluno decidir prestar atenção em você, você tem que mostrar algo novo, algo útil, algo que tenha significado para ele. Né? Então, esse aqui é o contexto. Olha lá, a terceira categoria de âncora é o comando e controle. Né? Por que a gente tem que deixar isso? E veja, nós somos vítimas, é difícil deixar isso. É difícil deixar isso porque a vida inteira nós somos alunos obedientes. Nós somos alunos dependentes do professor. O professor ditava o ritmo do que ensinar, como ensinar, ou melhor, para o aluno, o que aprender, como aprender, quando aprender. Eu como aluno, não decidia nada. Por quê? Porque eu tinha interesse em aprender uma coisa. Não, você vai ver isso no 3º bimestre. Poxa, mas se eu estou interessado, se a turma está interessada, a gente não pode aprender isso agora? Entende? Essa que é a ideia. Porque o comando e controle, ele valoriza o acerto, ele valoriza o que o aluno já acertou, o que ele já sabe. E isso, ele cria essa motivação extrínseca da nota. Ou seja, ele vai estudar para tirar nota. Ele vai estudar para passar de ano. Entende? E depois que ele faz a prova, ele esquece. Por quê? Porque o objetivo dele não foi aprender, não foi mudar comportamento, não foi dar utilidade para o que ele está aprendendo. O objetivo dele é memorizar, guardar, decorar, para poder ir bem na prova. Se ele tirou nota, tá beleza, a gente vai falar já nota. Tá? Por outro lado, o que a gente pode olhar? Qual que é o vento que está soprando? Desenvolver autonomia, criatividade, a motivação intrínseca, ou seja, porque eu quero aprender isso, eu decidi aprender isso. E isso é possível com pequenas estratégias, pequenas mudanças, eu falo, são inovações incrementais que a gente consegue transformar essa prática didática, transformar, portanto, nessa jornada didática, tá? Essa transformação didática. E por quê? Porque nesse processo, nessa forma da escolha do feedback, você valoriza o erro do aluno, porque todo mundo aprende errando. Entende? Não é que você tem uma hipervalorização do erro, o erro é muito bom. Não, mas o erro é necessário. Porque quando ele erra e tem feedback, a ciência mostra isso, quando você erra e tem o feedback, essa mudança de comportamento ela é muito mais
significativa, é muito mais longa. Pensa você quando está fazendo um bolo da tua avó, e você leu a receita e esse bolo não saiu. E a tua avó chega lá depois e fala, não, minha filha, o ponto da massa é assim, ó, a massa mais aqui, coloca um pouquinho mais de farinha, um pouquinho mais de leite, tal, é assim. Você nunca mais esquece. Entende? Uma coisa é que você lê na receita, outra coisa é você ter esse feedback de quem faz. Esse é o papel do professor. Ajudar os alunos nesse feedback, tá? O terceiro ponto, e polêmico, claro, provas e notas. Quando eu tenho isso, olha só, quando eu tenho essa âncora, né? Essa âncora de provas e notas, e de novo você somos vítimas, né? É o que há, é o modelo que nós vivemos. Nós não temos escolha com isso. Eu tenho que fazer prova, eu tenho que dar nota para o aluno, né? Agora, talvez a gente possa, de certa forma, começar a questionar isso, né? A nota para quê? Para classificação? Numa jornada de aprendizagem da criança, será que é importante classificar essa criança? Será que não é violento eu colocar lá maior nota da turma, segunda, e uma lista decrescente de nota? Todo mundo pode aprender. Todo mundo pode aprender, só que aprende em tempos diferentes. Então, aquela classificação, para mim, não fala nada. Ela só fala que aquela criança, naquele momento, teve uma capacidade maior. Mas se você estimula da forma correta, aquela criança que está lá embaixo pode passar direto a outra. Só que em outro momento. Numa hora que tem um significado para ela, tá? A prova e a nota como punição. Ou seja, é a arma do professor, né? É a arma do professor. Você vai ver na nota, você vai ver na prova. Espera só. Vocês estão conversando? Vocês vão ver na prova. Quantas vezes eu escuto isso, eu arrepio. Mas é o que há. E, de novo, eu não posso julgar esse professor. Porque esse professor, ele está sendo, né? Olha só, ele está na sua cultura, entende? Está na reprodução desses hábitos. O que eu estou tentando trazer aqui é uma lente, colocar uma lente visível para a gente poder olhar isso com outros olhares, né? A questão da nota, quem que é o melhor aluno? O aluno de nota 10? Opa, ele é um bom reprodutor, parabéns para ele, ó. Cara, memória fotográfica, faz aqui, coloca lá. Será que na vida real, na empresa, no emprego, numa tomada de decisão, num empreendimento, será que ele vai resolver problemas? Será que ele vai ser criativo? Será que ele vai dar utilidade para aquilo que ele sabe? Essa é a discussão que a gente tem que fazer. E qual que é o problema disso? Ele abre gaps de aprendizagem. Porque você tem lá um monte de conteúdo, um monte de aula, olha lá, conteúdo, né? Um monte de aula, uma prova somativa. Tirei 6. Cara, 6, beleza, vai passar de ano. Mas eu tenho 4 pontos que eu deveria saber, que eu estou com um gap aberto, que eu não sei agora quando que eu vou fechar. E quando eu falo de avaliação, a avaliação ela tem um quesito, né, nessa concepção, de diagnóstico. Aplaudir o que deu certo, mas mostrar o que ainda falta. Numa lógica de desenvolvimento. Desenvolvimento individual de cada aluno. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Uma aprendizagem não por nota, mas uma aprendizagem por domínio. Domínio, ou seja, não é que eu tirei nota 10, eu passei. Não, eu aprendi isso, eu sei dar utilidade para isso e por isso eu passei. Sem gaps, fechar gaps de aprendizagem. Ou seja, você leva todo mundo para excelência. Por que você faz aquele gráfico, né, de distribuição normal, onde alunos, né, um gráfico de distribuição normal, alunos na média, alunos abaixo da média e alunos acima da média? Claro, eu acredito que tem uma total possibilidade de a gente empurrar isso todo mundo para desempenho. É só olhar com a forma que o cérebro funciona. O que a gente está fazendo de errado na nossa prática, como âncoras, e o que a gente pode começar a olhar que não é a metodologia, a tecnologia, é a concepção pedagógica, é o modelo educacional que a gente tem que começar a discutir. Não são as pessoas. Quando todo mundo falha, quando a gente tem resultados tão ruins, como o Brasil tem, e outros lugares do mundo também, infelizmente, você pode ter certeza. Quando você lê administração, teoria da administração, ele fala que não são as pessoas que causam esses resultados. As pessoas não são culpadas. O professor não é culpado. O aluno não é culpado. Muitas vezes o pai não é culpado. Quando a gente tem sistematicamente resultados ruins, o sistema é culpado. Porque é um sistema obsoleto para os dias de hoje. Já está há muito tempo, mas hoje está evidente. Se o sistema está obsoleto, não adianta querer reformar o sistema. Ele tem que, na verdade, agora entender onde a gente pode chegar e construindo um passo a passo para poder chegar lá. É o que eu quero mostrar com esses 5 passos da transformação de dados. Portanto, então individualizado, né? Perceba, tanto o professor quanto o aluno fala eu, né? Eu consegui, para mim, para eu. É uma disputa. Por quê? Porque você tem uma sociedade que fala, você tem que estudar para ser o melhor para conseguir um emprego. Tá? É contra a biologia social. Eu e você, deixa eu falar um segredo, o teu aluno. Nós somos bichos, animais sociais.
Antes de ser da questão antropológica do ser humano, nós somos mamíferos. E o mamífero, por si só, é uma área do cérebro, vou mostrar para vocês. Tem um cérebro aqui, é uma área do cérebro chamado sistema límbico, conhecido também como centro emocional do cérebro, alguns falam isso. Essa área do cérebro, ela é responsável por questões de vínculos sociais. Aprendemos com os outros, aprendemos pelos outros, aprendemos pela imitação, aprendemos fazendo com os outros, aprendemos enquanto fazemos, aprendemos esse processo. Ou seja, entenda isso como um circuito fechado. Você entende? Ou seja, quando a gente vai contra essa biologia, a gente está indo num circuito fechado. Eu preciso abrir possibilidades. Então a gente vai falar de nós, colaborativo. Usar a colaboração e a cooperação. Isso é a favor da biologia. Não é, olha, a aula está aqui, tua prova é tal dia. Não, a aula está aqui, faça aí, converse com seu colega. Converse com seu colega, porque é na conversa com seu colega que você vai ter justamente essa possibilidade de ser muito mais significativo, muito mais memorável. E é simples fazer isso. É simples fazer isso, tá? Aberto, transparente, um ambiente seguro. Porque se é seguro, a gente pode agora trabalhar. É exatamente isso. Não tem... voltando aqui, ó. Voltar aqui só uma coisa. Eu, enquanto professor universitário, talvez você faça a mesma reflexão na educação básica, ou se você é professor universitário. Eu olhava para que a universidade pediu para fazer prova. Eu tinha que fazer prova. Claro, não vou contra a universidade, eu não escolho isso. Eu estou lá, eu tenho que aceitar. Para primeiro ano de odontologia. Não para poder fazer prova de proficiência para Conselho Regional de Odontologia. Não é formado. No começo da jornada. Mas vamos lá, tem que fazer. Agora eu pensava o seguinte, vamos pensar em outras áreas. Não faz sentido nenhum, você pedir para o aluno fazer prova individual, sozinho, sem consulta, sendo que assim que ele se forma, a primeira coisa, não importa onde ele for trabalhar, a primeira coisa que ele vai ter um time, vai ter uma equipe de trabalho junto. Não importa onde ele trabalhar, ele vai ter toda a tecnologia do mundo para poder pesquisar, para poder resolver problemas. Então, não faz sentido a gente formar alunos de educação básica, de ensino superior, que não consiga trabalhar, pesquisar com utilidade e trabalhar em grupo. Porque isso é uma desconexão completa da sociedade. É essa a reflexão que a gente tem que fazer, né? Trazendo agora esse outro slide que você pode lá, ó, tira print, né? Tira print, porque esse slide aqui, vou estar resumindo, né, ali, essas 5 âncoras e esses 5, né, ventos a favor. Se dentro desse vento a favor você vai colocar a metodologia, tranquilo. Metodologia ativa, tranquilo. Se dentro desse vento a favor você vai colocar tecnologia, parabéns. Vai colocar maker, robótica, tudo bem, tudo legal. Só que se você não entender a base, você não sustenta nenhuma abordagem, nenhuma metodologia, nenhuma estratégia pedagógica. Você tem que ter a base da abordagem pedagógica. Que educação que eu quero ter. Tá? Avançando. E aí chegando nos 5 passos. A jornada de transformação didática. Veja, A a B. Eu tenho um caminho, tá? Esse caminho eu quero mostrar onde estamos e onde queremos chegar. Se você é um bom aluno, um bom professor aqui está como aluno, está acompanhando, você já entendeu. Nós estamos numa educação que, infelizmente, eu falo infelizmente com todo pesar do mundo, né? Ele é uma educação que ainda é contra o cérebro, baseada em conteúdo, focada no comando e controle, que avalia por prova e notas, praticamente por provas e notas, e de forma individualizada. Tanto a prática didática do professor, quanto o processo de aprendizagem dos alunos. Onde a gente quer chegar? Olha, A a B. Uma aprendizagem mais favorável ao cérebro, um interesse, né, mais interessante e contextualizado, ou seja, focado no interesse do aluno e no contexto de vida local, né, e mundial, claro, hoje, onde o aluno pode ter mais escolha e feedback, e se você já quis aprender alguma coisa, quando você escolheu, pensa lá, o que você escolheu aprender, não aprende muito melhor? Você aprende muito melhor quando você escolhe o que aprender, ou quando alguém diz que você tem que aprender? Olha só, carga emocional. Eu tenho que aprender. É negativo. Eu quero aprender. É positivo. É só para a gente poder pensar dessa forma. Uma educação mais baseada na avaliação e feedback, valorizando o processo de desenvolvimento e não a classificação, um processo muito mais colaborativo. Beleza. Então, para isso, a gente vai ter que saber agora, desse ponto A ao ponto B, o que a gente pode fazer, né? Eu não tenho dúvida, na prática, e no que a gente tem executado isso em algumas redes, algumas escolas, e tem conseguido, né, caminhar, não estamos prontos ainda, mas caminhar nessa jornada de transformação didática, que a base disso é neurociência da aprendizagem.
é como o cérebro aprende. Eu vou trazer aqui, já o detalhe disso. Quando eu entendo como o cérebro aprende, o segundo passo é temperar essa minha aula com estratégias que combinam com a forma que o cérebro aprende. Eu chamo isso de didática assimétrica. Didática assimétrica são estratégias muito simples, muito rápidas, onde você coloca no início da tua aula, no meio da tua aula, no final da tua aula, que o resultado de aprendizagem, de participação, de desenvolvimento é muito superior ao normal, ao tradicional. Então, é pouco esforço do professor para grande resultado de aprendizagem. Entende? Então, a gente tem que entender didática assimétrica para poder incluir isso nas nossas aulas. Um outro passo, aula em blocos. Tá? A aula em blocos é como que eu organizo esse tempo de aula para que eu tenha o momento de dar aula, o momento para que o aluno pratique, dar utilidade para aquilo que ele sabe, o momento que ele troca com os outros, para ser favorável à biologia, de como o cérebro funciona, e a biologia humana, do animal humano, de trocar, de ser social. É assim que a gente aprende, da forma natural. Tá? Por outro lado, quando isso está pronto, eu posso pensar agora em aprendizagem combinada. Se o professor já está usando momentos de instrução, interatividade e interação, na interatividade, na interação principalmente, ele vai precisar aumentar o seu repertório, para ter mais novidade, para ter mais portfólio mesmo, repertório mesmo didático. Né? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar agora com binômios que a gente chama de aprendizagem combinada. Aumentamos o repertório do professor. Quando o professor já tem, olha só, vamos lá do começo, um aluno, uma aprendizagem mais favorável ao cérebro, um aluno mais participativo, mais ativo por didática assimétrica, uma organização de aula onde já começa a favorecer a participação, a troca, né, a colaboração dos alunos. Eu aumento esse repertório com estratégias, tecnologias, metodologias, presencial, remoto, prova, individual, sozinho, equipe, né? Avaliativo, prova, teste, ou seja, você começa a aumentar esse repertório, tá? E agora, o que acontece? Eu começo a trabalhar, a dar mais autonomia. Eu começo a dar mais decisão para que os alunos caminhem a sua jornada. Entenda, isso aqui não é assim, não dá para transformar assim. Por isso, você vai perceber que isso aqui é uma escadinha. São passos. São passos. Enquanto o professor não tem consciência pedagógica de como o aluno aprende, ele não vai se motivar intrinsecamente de poder usar a didática assimétrica. Quando o aluno não tem, quando o professor não tem a tua turma envolvida, ativa por didática assimétrica, ele vai ter pouca coragem de modificar o seu tempo de aula em blocos de instrução, interatividade e interação. Porque ele vai achar que é perda de tempo. Agora, quando o aluno está participativo, brilho no olho, cara, aí fica muito legal. Aí fica muito legal. Quando eu tenho esses tempos, eu preciso ter agora mais recurso. E aí vem a semana pedagógica e te enche de recurso. Entende? Só que olha só que nós temos 3 passos antes. 3 passos antes para poder usar toda a tecnologia, todo o recurso, né, de metodologias, por exemplo, que você está aprendendo na semana pedagógica. E o último passo é como eu torno tudo isso mais colaborativo. Né? Como que eu trabalho isso, onde eu tenho, eu chamo isso de cooperativo. Cooperação ativa. Que é a forma natural de qualquer ser humano moderno hoje trabalhar. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Entende? E aí, para aprender, inclusive. E essa que é a ideia. Quando a gente olha aí, está olhando, portanto, aquele ponto A ao ponto B. Né? Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que a gente trata nisso e como sugestão, e depois fazer um convite. Quando a gente está falando de neurociência da aprendizagem, olha só que dica boa agora. Você tem que entender que o teu aluno tem como se fosse, você também, tá? Tem como se fosse um filtro. Um filtro de atenção. Um filtro de atenção, eu falo o seguinte, vamos pegar nessa aula de hoje só para dar exemplo? Quando eu falo assim, ó, estamos todos no nosso barco, no mesmo barco. Da identificação, você fala, opa, eu estou nesse barco, deixa eu prestar atenção nisso. Só que agora eu tenho que te ajudar a você se decidir em continuar prestando atenção em mim. Porque senão você vai embora. Ou vai fazer a janta que tem que fazer para o teu filho na tua casa. Entende? Vai fazer outras coisas. Então, quando eu falo, olha, nós temos uma vela que tem impulsionadores, mas esse não é o problema. O problema são as âncoras. Eu te dou o motivo e você acompanhar a minha fala. Você entende? Porque, opa, isso aqui nunca ninguém tinha falado. Todo mundo fala o que eu tenho que fazer, mas ninguém fala o que eu tenho que deixar de fazer. Entendeu? E aí, por essa diferença, você decide prestar atenção. Quando eu peço para você digitar lá no chat, e quando você está lendo o chat, é uma forma de ajudar a retenção. Eu já vou te ajudar a retenção aqui também, daqui a pouco. Tá? Quando eu falo de gráfico em U, eu estou falando de emoções. Eu e você guardamos as coisas que têm intensidade emocional. O teu aluno também. O teu aluno também.
Alta intensidade positiva ou alta intensidade negativa, não importa, intensidade que é importante, ela é diretamente proporcional à intensidade de registro de memória, ao quanto você vai lembrar daquilo. Então, você tem que saber disso. Você tem que saber agora, no papel das emoções, o papel de cada neurotransmissor. Quando eu falei lá, estamos todos nesse barco, o que eu quis ativar aí na tua mente, talvez quando tenha conseguido, é ocitocina. Ocitocina é um neurotransmissor de vínculo, é um neurotransmissor de confiança, entende? Quando eu quero um padrão, eu estou ativando um neurotransmissor de noradrenalina. A noradrenalina é de atenção, de foco. Quando eu dou lá a utilidade das âncoras, eu ativei, por novidade, eu ativei esse neurotransmissor. Então, isso ele tendo conhecimento, você consegue modular como que você quer que o teu aluno preste atenção, mantenha interesse, faça alguma coisa, conhecendo neurotransmissores. E para resumir neurociência, você tem que ter clareza que o teu aluno aprende por 3 mecanismos básicos. Eu, você, o teu filho e o teu aluno. Todos nós, seres humanos, aprendemos por associação, repetição e emoção. E a repetição não é decorar, a repetição é tornar familiar. Então você precisa dar a aula, ter um momento de atividade, que já é uma repetição, e ter um momento de interação, que é uma segunda repetição. Mas você pode criar vários outros, porque você antecipa uma aula, você tem 3, 4 repetições dentro de 50 minutos. É mais favorável ao como o cérebro funciona. Entende por que é importante aprender neurociência? O segundo ponto é a didática simétrica. Eu poderia começar para vocês, eu perguntei uma atividade, né? Poderia ser qual a primeira coisa, qual o quiz. Eu falei, me ajuda, qual é a âncora? Qual é o vento? Você fez. Para você fazer algo, você tem que pensar, ativar memórias prévias. E quando você ativa a memória prévia, se você lembrar aqui, ó, que aprendemos por associação, quando eu começo a explicar aqui agora, vai ficar muito mais fácil de você, ó, associar. Entende? Poderia ter feito um case, poderia tomar uma decisão rápida, poderia ter feito uma pergunta aberta, poderia ter aberto um gap, poderia ter feito um retrovisor, que eu já vou fazer com vocês, poderia ter utilizado 1, 2, 3, poderia ter feito comentário synth, poderia ter usado hashtag. Se você não sabe do que eu estou falando, calma, que eu vou te dar um presente, que é um livro, é um e-book, que explica exatamente isso aqui. Tá? Como você pode, amanhã, se você quiser, porque é uma leitura de 1 horinha, você vai baixar ele daqui a pouquinho, o Roberto vai mandar o link daqui a pouco para você, você vai baixar esse livro, hoje à noite você lê, amanhã você aplica na tua aula. Você começa uma aula com estratégia didática simétrica. Você vai perceber que a disciplina do aluno, a atenção do aluno, a participação é outra. Por quê? Porque é a forma natural do cérebro aprender. Tem evidência científica da ciência da aprendizagem que fundamenta cada estratégia dessa. Entende? Agora vamos lá. Esse é o terceiro ponto. O segundo. E o terceiro ponto? Eu vou até pegar aqui, ó, os meus Legos. Imagina você da seguinte forma, olha só. Você pode começar uma aula com o bloco azul de aula. Aula normal. Só que se você pode, no final da aula, tá? Nos últimos minutos da aula, pedir uma pequena, não é uma tarefa de 10 questões, não. 2 questõezinhas. Onde ele dá uso para o que você explicou no bloco de instrução. Como Lego, ó. O amarelo, interatividade, é fazer. É fazer. Quando o aluno fez, ele serve de matéria-prima para que agora no bloco verde ele possa conversar. Posso contar um segredo para você? Não importa muito o que você faz aqui. Claro, tem que ser bom. Sabe o que o teu aluno guarda? O que ele faz e o que ele conversa. O que ele faz e o que ele troca. A interatividade e a interação. Sabendo disso, você pode, portanto, começar uma aula, por que não? Pedindo para o aluno fazer alguma coisa. Ativa memórias prévias, você puxa os interesses do aluno e depois agora faz, olha só, a instrução. E termina a aula com uma conversa. Mas vamos pensar diferente? Se você entender os blocos de construção de como você desenha uma aula, desenha uma experiência de aprendizagem, por que não você pode começar uma aula pedindo para os alunos conversarem, agora no início do ano? O que vocês já sabem sobre esse assunto? Deixe eles conversarem, tem um alto nivelamento. Quando eles conversam, agora você pode fazer uma pequena atividade. Pequena atividade. Isso aqui você está preparando o teu aluno, puxando o teu aluno para encaixar a tua aula. Eu te pergunto, essa aula vai ser melhor ou pior se você só desse aula? Só desse explicação. Perceba que eu estou brincando aqui com Legos. É brincar. Não tem aula pronta. Não tem experiência de aprendizagem pronta. Eu posso construir aqui agora quantas experiências eu quiser, adicionando blocos na minha experiência de aprendizagem. A hora que você aprende isso, dispara. Por quê? Porque fica muito mais fácil você começar a criar aulas que encaixa na forma, é favorável à forma que o cérebro trabalha,
com didática simétrica para início, meio e fim, e uma organização de aula bastante perfeita. E eu não vou avançar em respeito a você. Por quê? Porque eu sei que se eu dou muita informação, você não guarda o essencial. Porque assim, você, o teu aluno, eu. A gente tem que trabalhar com blocos e consolidar esse bloco. E é por isso que agora eu quero fazer esse retrovisor com você. Essa revisão antes de a gente avançar. Olha só, nós começamos falando aqui que nós estamos no mesmo barco, né? O slide aqui, ó, no mesmo barco, eu e você, educação, cada um num papel nessa nossa tripulação, que nós temos um estado atual e nós almejamos uma educação diferente, que muitas vezes não tem clareza do o que fazer para ela. Eu mostrei várias coisas que você pode fazer aqui, como que tá aí, tá, né? Tá, o sistema pedagógico está aqui, tem um monte de coisa falando isso, socioemocional, método maker, robótica, metodologia ativa, que são impulsionadores. É bom, mas não é suficiente, porque se a gente não remover as âncoras, a gente não avança. E essas âncoras, aí eu coloquei uma dicotômico. O que a gente tem que parar de fazer e o que a gente tem que começar a olhar com mais consciência pedagógica para ter intencionalidade de fazer mais. Contra o cérebro, conteúdo, comando e controle, provas e notas, individualizado. Isso tem que parar de fazer isso. Ou diminuir. Não precisa virar chave. Não precisa, vou parar completamente. Vai diminuindo. Por outro lado, você vai aumentando aulas a favor do cérebro, interesse e contexto, escolhas e feedback do teu aluno, uma avaliação e feedback, né, formativo para o teu aluno, que não é classificatório, para ajudar o aluno no desenvolvimento, e estratégias mais colaborativas. Mostramos os 5 passos, né, para poder essa jornada. Passo 1, você só vai dar o passo 2 depois que fizer o passo 1. Você só vai dar o passo 3 depois que está, né, praticando o passo 3. Tá? E eu coloquei aqui um presente que eu vou dar para você, que vai estar justamente aqui. Tá? É um e-book chamado Como Transformar Ensino e Aprendizagem. É super rápido de ler, super direitinho, tá? E tem algumas estratégias didáticas simétricas que você pode usar amanhã, se você quiser, na tua aula. Você dá depois da jornada lá, né? Você entra um pouquinho para ler, gostoso ler antes de dormir, amanhã você consegue aplicar, porque tem coisas que você nem precisa preparar slide, tá? Você pode simplesmente, entendendo neurobiologia, entendendo o funcionamento do cérebro, encaixar a tua prática didática. E esse último convite, eu quero fazer o seguinte, tá? Esse convite, ele é um convite para você me seguir sim, tá? E eu vou justificar por quê. Por que eu quero te pedir para que você vá lá no teu Instagram e me siga? Porque no sábado, provavelmente, tá? Pode ser que mude, mas eu estou me organizando para isso. Provavelmente no sábado, dia 11 de março, tem um tempinho ainda, tá? No sábado, dia 11 de março, eu vou fazer uma aula aberta, aqui no YouTube, tá? Detalhando toda a jornada de transformação didática. Então, veja só, eu não vou só mostrar para vocês como foi hoje. Cada item daquele, a gente vai abrir e explicar um pouquinho, tá? E explicar um pouquinho qual que é a ideia disso. A ideia disso é que você tenha cada vez mais segurança, não importa se você é professor, não importa se você é gestor, não importa se você é secretário de educação, não importa se você é aluno de pedagogia. Cada vez você vai ter mais segurança em o que fazer, em que momento fazer, para a gente estar caminhando em direção a uma transformação didática. Transformação didática, ela acontece quando o professor volta da sala de aula na sala do professor, e ele vai contar o que ele fez que deu certo, e não para reclamar de aluno. E isso muda o ambiente, muda a energia. E quando muda essa energia, você pode ter certeza que nós estamos caminhando, né, para uma educação que a gente precisa ainda construir, né, uma educação do presente, necessária no presente e fundamental para o futuro, que tem que tornar a educação que nós vivemos hoje, de certa forma, obsoleta. Por quê? Porque, de novo, a culpa não é tua, a culpa não é do aluno, a culpa não é da família, a culpa é do sistema. Mas eu e você não temos escolha do sistema. Eu escolho isso. O que eu e você temos escolha é o que eu e o que você podemos fazer perante esse sistema para poder devagarzinho ir mudando isso. Então, isso você tem condições de fazer, tá? Eu vou, então, interromper esse compartilhamento para que a gente possa voltar aqui, né, com a Roberta, com o Marlon, e a gente possa, obviamente, dar continuidade. Paulo Tomazinho, meu amigo, que espetáculo, hein? Quanto elogio aí no chat, cara. Vários educadores, assim, o Paulo Tomazinho precisa na minha instituição, os meus professores precisam ouvir essa fala do Paulo Tomazinho. Moonshot Educação, entra em contato lá. E a gente conversa. Foi brilhante na apresentação, Paulo Tomazinho. Deixa eu só observar o seguinte. Muitos dos professores estão dizendo que o e-book está pedindo acesso.
Eu já vi, eu fiz uma coisa errada, já estou arrumando. Tá. Então, a Roberta já vai ajustar. Fiquem bem tranquilos em relação a isso. Já vão ter acesso aí ao e-book do Paulo Tomazinho. Está tudo certo em relação a isso. E agora, você que está aqui nos acompanhando, diz assim, vou fazer a seguinte reflexão com você agora. Me permita, Paulo Tomazinho. Você gostou da fala do Paulo Tomazinho? O que você acha de estar junto com o Paulo Tomazinho numa aula online para você poder tirar todas as suas dúvidas? Pois é, Paulo é organizador, um dos responsáveis pelas nossas pós-graduações. Fica aqui o convite. Quer dar o próximo passo? Faça a pós da Moonshot Educação e tenha aula com ele, Paulo Tomazinho. Fica aqui o convite para vocês. Como eu disse, já até domingo, preços promocionais para lá de especial. Se isso fizer sentido para você, venha ser um aluno da Moonshot Educação nesse ano de 2023. Roberta, me diga, e aí? Você acompanhou o chat? Eu acompanhei o chat maravilhoso. Eu já arrumei o presente, gente. Tá aqui, tá? Eu tive que trocar de link. Obrigado. Mas tá aqui o presente de Paulo Tomazinho. Não deixe de baixar, não deixe de ver, que realmente as estratégias didáticas assimétricas mudam o jeito de fazer a sua aula. Então, super, super recomendo que vocês façam isso. E é super fácil de implementar, não é nada de bicho de 7 cabeças, você não precisa de tecnologia, pode ser com, pode ser sem, pode ser do jeito que você quiser. Paulo Tomazinho, depois, a hora que você estiver na coxinha aí, mais tranquilo, dá uma olhadinha no chat e tenho certeza que você vai ficar muito feliz com que você... Eu imagino que você foi observando de canto de olho, né? Então, noção, não dá para acompanhar tudo. Mas é legal você assistir depois com calma, assim, para você... Eu sou muito gentil, receber o carinho de todo esse público. Isso motiva, né? Isso motiva. Não tenha dúvida. E se você ainda não deu o seu like para essa palestra do Paulo Tomazinho, o que você está esperando? Nós estamos com mais de 1.000 educadores ao vivo e nem metade de quem está ao vivo nesse momento deixou o seu like. Eu vou confessar que isso me deixa um pouco frustrado. Não custa nada. Só vá lá e faz assim. Por que é importante você deixar um like? Porque aí a plataforma vai identificar que esse é um conteúdo de valor e vai acabar entregando para outras pessoas. Sabe quando você está navegando no YouTube e aparece ali do ladinho? Vai aparecer, Moonshot Educação. Eu tenho certeza que você nos ajudando, a gente consegue fazer com que mais gente venha para cá e aproveite de todo esse conteúdo maravilhoso. E a noite só está começando, tem mais 2 outras palestras. Se você quiser nos ajudar mais ainda, se inscreva nesse canal se você por acaso não é inscrito, pega o link compartilhar e compartilhe aí com outros educadores.